Eu sempre disse que eu assumi a juventude, eu passei meu período da juventude do Mato Grosso do Sul, foi o momento mais crítico do partido. E se mantivemos forte, eu me mantive, me mantenho forte, porque eu tinha uma convicção de algo, eu tenho convicções de algo. E eu tenho certeza que essa construção, o partido do MDB, ele sempre uma época ele fica afastado, outra época ele volta. O partido é forte, ele tem raízes formadas dentro do estado e dentro dos municípios. Sidrolândia, o MDB é muito forte. Wellison, você é o segundo vice mais jovem de Mato Grosso do Sul nesse momento, veio do movimento de juventude e tem aí uma responsabilidade enorme de participar da administração de uma das maiores cidades de Mato Grosso do Sul, uma cidade que também é uma das que mais se desenvolve. Como que foi essa experiência de 2017 para cá e esse peso enorme nas costas de cobrança e tudo mais e de dificuldade até para a realização num momento difícil do país? Bom, primeiro, assim, é uma gratidão enorme, porque eu desde criança gosto de política. Em Sidrolândia, meus pais não tiveram cargos políticos, e eu, como um jovem ali que sempre estive em contato com a sociedade, tive uma oportunidade um pouco grande, talvez, pela minha idade, mas que eu me sentia preparado, porque eu sempre me qualifiquei muito, né, até na minha profissão, nas próprias especializações, sempre eu peguei da minha área, mas voltada para a pública. Então, quando apareceu a oportunidade, eu estava preparado, não senti um peso. Lógico que é um desafio na vida da gente. E eu, como um jovem também que sonha em fazer coisas boas para a cidade, eu acabei aceitando esse desafio de um grupo forte, um grupo antigo de Sidrolândia, que sempre trabalhou por Sidrolândia, e o desafio foi interessante para a minha vida, porque nos 3 anos eu tive a oportunidade de conhecer pessoas no estado, no Brasil, de assumir responsabilidades a nível estadual, a nível próprio nacional com o partido, que me deu essa oportunidade. Então, eu tenho certeza que isso é uma qualificação e que em 3 anos eu acho que eu evolui 30. Sidrolândia é uma cidade que ela está perto de Campo Grande, mas mesmo assim tem uma vida própria. E, em meio a isso, ela consegue, de uma maneira diferente de todas as outras 78, crescer potencialmente todos os anos, né? Principalmente na esfera econômica. O que vocês conseguiram fazer na administração pública para que se mantivesse essa vocação e para que ela não se perdesse nesse tempo, num momento difícil do país e num momento onde a população cobra muito, de que a política não atrapalhe os negócios? Primeiro ponto, o nosso país ele passou por um turbilhão de 2017 até o presente ano. E nós sabemos que as modificações que irão acontecer ainda estão em fase inicial. Sidrolândia é um município atípico. Eu sempre disse, eu sempre vou e falo para os meus professores, para as pessoas de outros estados, de outras cidades. Por quê? Nós somos o segundo em grãos do estado, atrás de Maracaju. Milho, soja. 28 assentamentos, 5 aldeias e uma economia forte. Então nós temos uma matéria diversificada dentro de Sidrolândia. Você tratar isso, você cuidar de estradas vicinais, cuidar de todo o setor da agricultura familiar, cuidar das próprias estradas mesmo, para escoar os produtos, né, agrícolas das fazendas. É um desafio enorme. E Sidrolândia, com a proximidade de Campo Grande, ter essa força, é porque as pessoas que estão em Sidrolândia, elas acreditam no município e elas incentivam muito. E a política em Sidrolândia, qual que foi o maior ponto positivo? Foi que ela não interferiu em investimentos. O setor tal vai investir, mas não, ele é ligado ao partido que é contrário. Não teve esse problema algum. Quem quer investir em Sidrolândia, vá lá e experimente. Então, eu acho que essa oportunidade, essa democracia mesmo, que a política tem que ser feita, quando você ganha a eleição dos 30, 40 dias agora, você disputa ali. Acabou a eleição, você acaba tendo que fazer a gestão para um todo. E isso eu tenho certeza que Sidrolândia hoje ela faz muito bem, com tecnologias avançadas no setor, né, privado, que tem feito Sidrolândia expandir e vai expandir muito mais nos próximos anos. E essa segurança nos negócios tem feito com que redes importantes nacionais que já estavam operando aqui em Campo Grande tivessem ido para lá, né? Agora, outra coisa interessante, assim, você é jovem, teve esse desafio que está se consolidando agora no ano que vem,
E a população via em você uma possibilidade de uma cara nova, que vai tentar fazer algo diferente e romper com a velha política. A partir disso, depois de um trabalho apresentado, um portfólio seu, você pode sonhar mais longe. Você tem algum desafio futuro que você queira tentar, de repente a Assembleia Legislativa, ou até para deputado federal? Geralmente quando a pessoa faz um bom mandato, uma boa passagem numa prefeitura, ela acaba também pensando depois talvez em ser o prefeito. O que passa pela tua cabeça de futuro? Você que é advogado, tem profissão e acabou na política prestando esse serviço à sociedade cidrolandense, mas que também poderia estar jovem, tem muito tempo ainda pela frente e ainda pode fazer muita coisa. Primeiro que a questão da juventude, quando o partido, o MDB, me deu essa oportunidade, eu tive um crescimento muito grande dentro do Estado. No Mato Grosso do Sul, no comando da juventude do MDB do Mato Grosso do Sul. E isso fez com que você cria uma certa firmeza nos seus ideais. Você começa a conhecer, saber como que funciona. Então, as pretensões políticas é igual 2017. Você se pergunta, tu é pré-candidato? Eu sempre falo, não. Eu estou preparado. Quem fala que a pessoa é pré-candidato é a população. A população, se eles quiserem, eu quero que seja o Hélice Amarelo o nosso candidato. O partido aceitou. Houve acordo entre todos os partidos que compõem a base. Aí sim, mas eu tenho uma projeção futura para 2022. Isso aí é uma coisa que eu já venho trabalhando, talvez uma assembleia ou também como deputado federal. Futuramente, a minha intenção hoje é essa. Que seria, no caso, uma vitória até do MDB de conseguir emplacar alguém da juventude na Assembleia Legislativa, algo que não aconteceu ainda, né? Como que você vê o momento do teu partido? O MDB, que é um partido, foi o primeiro a conseguir ter diretório nas 79 cidades de Mato Grosso do Sul, um partido muito importante na história de Mato Grosso do Sul, que passa por um momento difícil, um momento até de atrofia, né? E de reorganização e principalmente se estabelecer para um futuro próximo aí, de novo voltar a ser protagonista, de novo voltar a ser referência para Mato Grosso do Sul, algo que em Cidrolândia nunca perdeu. Sempre é um partido ainda muito forte, que polariza e que consegue conversar com todas as camadas, desde a elite até as camadas mais pobres. O MDB no Mato Grosso do Sul foi de conhecimento da população. Ano passado nós tivemos nosso líder maior, o André. Ele não participou das eleições, teve seus problemas judiciais lá e nós mantivemos a postura. Eu sempre disse que eu assumi a juventude, eu passei meu período da juventude do Mato Grosso do Sul, foi o momento mais crítico do partido. E se mantivemos forte, eu me mantive, me mantenho forte, porque eu tinha uma convicção de algo, eu tenho convicções de algo. E eu tenho certeza que essa construção, o partido do MDB, ele sempre uma época ele fica afastado, outra época ele volta. O partido é forte, ele tem raízes formadas dentro do Estado e dentro dos municípios. Cidrolândia, o MDB é muito forte, sempre mostrou muito trabalho, tem obras, então a gente tem assim, um número de filiados alto, e isso faz com que se pegue pessoas experientes e passam os seus momentos. Quando eu encontro alguém que já tem 30 anos de MDB, 35, eu pergunto, como que foi de lá até hoje? Ele falou, não, tal período nós passamos uma dificuldade aqui, outra aqui, então você vai juntando, são momentos. Eu acredito que assim, existe a velha política, você fazer, eu quero acabar com a velha política, mas o que seria a velha política? Eu tenho certeza que os modos de você fazer atualmente, se um gestor ele tem 70, 80 anos, já teve mandatos, e ele consegue se adaptar atualmente, ele não é um velho político, ele é um político que ele se adaptou, ele é um bom político. E o político, quando ele retorna lá de anos atrás, foi candidato, ganhou, e retorna hoje, é porque algo ele fez de bom na época. Ele pode fazer nessa época. Então, hoje talvez é a capacidade de realização que é mais ansiosa por parte das pessoas, né? Ninguém tem muito tempo a esperar que não venham os resultados. E aí o bom político ele consegue fazer isso em qualquer época. O instrumento da democratização das redes sociais, a própria internet, a tecnologia, ela ajuda muito, porque o gestor... Assim, eu faço uma pergunta, eu até coloquei nas minhas redes sociais, eu tenho uns pensamentos um pouco diferentes. Quantas prefeituras utilizam um sistema de aplicativo para fazer os seus serviços públicos? Um sistema de aplicativo trabalhado hoje tem um custo médio de 20 mil a 30 mil
e com uma despesa de R$ 1.000 por mês para manutenção. Quantas prefeituras utilizam? Acho que nenhuma. Matrículas em escolas, agendamentos pós-saúde, reclamações, impressão de IPTU, atualização com aplicativo. Os bancos, um exemplo claro, os bancos já sabem que dentro de 10 anos essas agências esses caixas eletrônicos vão se acabar. Por quê? As fintechs existem, né? Algumas, as edtechs na parte da educação, que elas vão automaticamente. As empresas privadas, as grandes empresas, já estão entrando com isso. E as prefeituras ainda estão ali, recém saindo da máquina de datilografar. Por que a população reclama? Porque não acompanha. Você vai com um professor na tua sala de aula, ainda os alunos enfileirados, essa é a maneira correta? Às vezes um professor, na época, até que eu tenho 31 anos, há tempo atrás, 2000, 2001, o professor ele era o maior centro de informação. Mas hoje não, hoje o meu celular é o meu maior centro de informação. Tudo que o professor pode falar lá, eu tenho até mais no meu celular. Então, será que nós não estamos um pouco lá atrás? É esse contraponto que eu faço da administração pública. Às vezes eu comento com algumas pessoas, eles falam assim, não, você está louco, você não pode pensar assim. Mas eu acho que nós temos que dar um passo, pensar um pouco mais. Eu, na área do direito, atuo na área do direito administrativo. O estudo, a matéria, que todo mundo passa na universidade. Participei de um congresso recente, um maravilhoso congresso que foi feito em Campo Grande. A discussão deles já estão se debatendo sobre a inteligência artificial no direito. Então, já está totalmente fora. O MDB tão enraizado na história democrática do Brasil, ele está conseguindo acompanhar isso? Sendo um partido tão grande, talvez seja mais difícil para poder debater internamente essas coisas e até se modernizar. A juventude que faz a mudança dentro do partido, que eles se preparam para assumir os postos no futuro. Sim. Existe uma onda, isso está acabando a onda, mas ainda existe uma onda, né, que tomou conta da juventude e que eles acham que eles veem o partido com uma certa rejeição, por inúmeros motivos de pessoas que respondem processos em Brasília, e a repercussão é grande. Então eu acredito que há um momento certo para se encaixar as coisas. E o momento agora vai ser de um certo trabalho. Tem que se reinventar. O MDB tem que se reinventar, senão acaba ficando para trás dos outros partidos novos que chegaram com muita força.